Fala galera, Papo de Profissão chegando para mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre uma profissão que vem crescendo bastante no Brasil. A profissão de hoje é o profissional de estética. O esteticista é um profissional especializado no cuidado com a saúde, bem-estar e estética corporal e facial. Ele atua na promoção da autoestima, prevenindo e tratando disfunções estéticas da pele, do corpo e do rosto, utilizando técnicas, equipamentos, cosméticos e procedimentos não invasivos. Mais uma última informaçãozinha importante aqui é que o mercado de estética do Brasil tem demonstrado um crescimento constante e rápido, com um aumento de mais de 500% nos últimos 5 anos, segundo os dados da Turquesa Beleza e Bem-Estar. E hoje a gente vai entrevistar ela, que é esteticista, cabeleireira, maquiadora, especialista em noivas. Iniciou aos 16 anos, sempre trabalhando por conta própria, com o incentivo da sua mãe, que também já foi cabeleireira. E hoje ela é graduada em estética e atualmente cursa pós-graduação em estética avançada e cosmetologia. Falei certo? Bem certinho. Possui seu próprio espaço em Fortaleza, no bairro da Maraponga. Hoje estamos aqui com a Arisa Lima. Tudo bom, Arisa? Tudo Tudo em bem? paz, muito prazer. Bora falar hoje sobre esse mercado? Que o pessoal fala que tá bombando por aí. Tá demais, a cada dia cresce desesperadamente, assim, numa velocidade. Não, deu pra perceber que nos bastidores aqui, pra quem não sabe, ela veio se maquiar aqui, chegou aqui, não, eu vim, mas eu tava atendendo Do até jeito que eu agora, não sei o passei que o e tal. dia. Graças a Deus hoje foi corrido e as clientes que estavam lá viram uma loucura, eu lutando para conseguir chegar. Mas deu É. certo, que Mas, importa é que estou aqui. mas, Arisa, vamos lá. Como foi que a estética entrou na tua vida? Pelo que eu percebi aqui, tua mãe tem grande parcela de culpa nisso, né? Sim, uma ajuda, né? Deu uma forcinha. Tenho muita gratidão a ela. Mas não eram os meus planos quando eu era criança. E desde pequena, eu já cresci nesse meio de salão Uhum. de beleza, porque ela já é cabeleireira, não é mais, não atua mais. Mas foi por muitos anos, mais de 20 anos também, mesmo tempo que eu já estou. E eu vi a luta dela e eu sempre comentava, eu estava sempre dentro do negócio dela, ajudando, organizando, e eu sempre comentava que eu não queria sofrer como a minha mãe. Que por ironia do destino. Eu não sei por que cargas d'água eu insisti e quis continuar nisso. Mas foi nessa evolução, nesse crescimento, que eu fui me apaixonando, sabe? Meus planos eram outros, era ser pediatra, depois mudei para ser nutricionista, mas eu queria a área da saúde. E como eu cresci no segmento da beleza, quando eu terminei meu ensino médio, eu tentei vestibular na UFC, passei para química, porque na época era a disciplina que eu mais amava, só tirava 10, e o meu irmão já cursava química, me incentivou. Vai, Arisa, vai ser bom, vai trabalhar com cosmético, tu vai criar os teus produtos e trabalhar com salão. Ok. Me empolguei, não quis, porque o que eu queria era estética, que não existia. É o curso naquele Não tempo. existia. Quando eu Na verdade, passei para a UFC, não. é um curso bem novo, né? É novo, eu estou formada há 17 anos e a primeira turma em Fortaleza foi a minha turma. É, Mas eu não é pensei duas novo. vezes, Elton. Quando apareceu, Não. tu não... Joguei o UFC pro ar e o meu irmão quase enlouquece. E eu. Arisa, Mas, pelo amor de Deus, Arisa vai trocar federal por um particular? Vou. e a É tua o que eu mãe? quero. E a tua mãe? Aí ela veio conversar comigo, porque imaginava que eu queria ser, copiar o modelo dela, né? Seguir o exemplo dela. E na verdade não era por isso, é porque eu de fato me apaixonei e me convenci que era isso que era bom para mim. Aí ela veio conversar, perguntar, Isa, é realmente isso que você quer para a sua vida? Você tem certeza que você não está fazendo por mim, não está fazendo porque vive nesse meio? E eu confessei, não, mãe, é o que eu quero. Só que não existia um nível superior. Não existia. Era curso técnico, o Senac, que foi a formação dela na época. E eu não
queria só isso, eu queria crescer, eu queria mais um pouquinho, e eu aproveitei, agarrei mesmo com todas as forças a oportunidade, e eu disse, na época ela não tinha condição de pagar para mim porque era particular, mas eu já trabalhava, aí eu disse, não se preocupem, eu vou conseguir. Conseguiu conciliar, legal, porque é complicado. Trabalhar e estudar E andava de ônibus. é complicado. É, Paranjana, Parajana, 042, nossa. pendurada nos Paranjana, com perna engessada, sendo arrastada na porta do meio, mas deu certo. E eu consegui, trabalhando, pagando o curso, desisti do curso de Química, Uhum. né, que poderia ter dado Tu não certo chegou nem a também. trancar. Literalmente, tu Não, desistiu eu não cheguei a me mesmo. matricular, foi tudo simultâneo, foi tudo ao mesmo tempo. Passei para Química no UFC, Ah, passei tu para passou Estética, pros dois, aí tu, mas opa, o larguei esse aqui e vou Mas pro só outro. existia esse curso, só existia em São Paulo e já estava nos meus planos ir para São Paulo cursar. Fazer. Eu disse, só tem lá, eu vou para lá. Aí Ah, chegou em Fortaleza, foi o boom, pronto. As esteticistas que já existiam, que já eram formadas nisso no curso técnico, ficaram todas loucas. E eu disse, eu acabei de terminar o ensino médio. já vou começar um nível superior. Preciso, quero dar entrada no nível superior. Isso vai ser agora. Perdi tempo, Bacana. não. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que que faz um esteticista mesmo? Quais são os serviços, assim, mais procurados, assim? A estética trabalha facial e corporal. E capilar também. Está muito em alta hoje em dia as terapias capilar associada aos tratamentos de consultório com médicos conciliado com outros profissionais. Mas é saúde e beleza. A estética, resumindo, é basicamente isso. Tem que dar uma forte aliada para isso também, né? Pronto. E quando eu iniciei, abriu-se assim um leque. Meu Deus, é tanta coisa para escolher. O que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou ficar? Por onde é que eu vou começar? É. Sabe? Sei bem. Na faculdade de publicidade foi assim também. Foi Quando contigo também. abriu assim um negócio assim, você olha, disse, não, eu quero isso. Não, mas isso aqui é legal, mas esse é bom, esse eu sei fazer, esse eu quero aprender, esse. Aí no final das contas você fica louco, você não sabe o que que você faz. Vai se Né? identificando, Você vai caminhando e né? vai absorvendo ali. Não, é realmente aqui que eu quero, eu vou nisso. E é interessante. É, tem diferença entre o esteticista e quais são, né? A diferença entre o esteticista e a cosmetologia. Cosmetologia. Isso. Tem. Explica pra gente o que é isso, porque no caso é a tua especialização que tá fazendo agora, né? Hoje atualmente eu estou cursando a pós-graduação em estética avançada e cosmetologia. No início você relatou sobre a definição de estética que existem os procedimentos não invasivos, mas a Isso. estética avançada hoje é basicamente para isso, para trabalhar mais Com nos procedimentos não invasivos, que é o boom do momento e que todo dia se renova, todo dia se Todo dia moderniza, tem uma todo coisa dia. O que nova. você aprendeu há um ano atrás, hoje é tudo diferente. E dizer, Teve agora recente o Congresso Nacional de Estética, que eu não tinha conseguido ir no ano passado, eu ainda não estava cursando após, eu disse, esse ano eu não posso perder. Esse ano eu já meti as caras, já estou dentro, agora eu vou ter que me reciclar mais e mais e mais. E eu fiquei assim, em poucas horas você fica assim, boca aberta, como é que pode uma como- tecnologia voar em poucos dias, entendeu? Mas a estética é assim, como eu te falei, tem a facial, corporal, capilar. Nunca quis atuar na corporal, porque eu não tenho saúde para isso, precisa ter braço, precisa ter coluna, precisa, sabe? Ter marra para isso. E com se decorrer do tempo dessa profissão, já criei muitas limitações. Mas, enfim, a estética dá para a gente atuar de diversas formas. É tanto que tem outros profissionais da saúde, como fisioterapeuta, dentista, não só os médicos, Uhum. que estão conciliando com os nossos tratamentos estéticos, mas você pode fazer diversos tipos de tratamento: rosto, corpo e couro cabeludo. Massa. Eu acho que deve ser até complicado para tu conseguir até a mão de obra também pro teu empreendimento também, né? Sim, Você deve ter uma certa dificuldade, porque o volume de informação, de atualização é tão grande nesse mercado que para verdade. tu conseguir um profissional que esteja adequado à atualidade, eu acredito que deve ser complicado para ti também, né? Sim.
E hoje em dia, a maioria prefere atuar por conta própria. É outra dificuldade também, mas isso reflete diretamente nos ganhos, né? Porque quando se fala de um salário de CLT, ele é X. E quando é o dono do próprio negócio, o empreendedor, é É X mais verdade. Y. Porém, tem os dois lados da moeda, Tem né? os ônus e os bônus, né? Vamos lá, quem é CLT tem suas 8 horas, acabou. Acabou, vai para casa, fim de semana vai para casa. Exatamente. O dono não. Eu tive uma colaboradora, Elton, ela era cabeleireira. Na época que eu tinha a equipe grande. Ela dizia, Arisa, nunca eu vou querer ter meu próprio negócio sendo salão. Nunca. Eu vejo o teu sofrimento, eu vejo a tua luta, o mesmo pensamento que eu tinha da minha mãe quando eu era pequena, sabe? Que eu via trabalhando, se matando de trabalhar. E era de domingo a domingo, quando eu comecei, era hoje eu não consigo mais. Nem quero mais isso pra mim. Aconteceu um episódio na minha vida, que daqui a pouco eu conto, que serviu, Pra foi puxar o freio de mão, né? uma liçãozinha bem A bacana, gente às vezes tem que passar por isso. que Pra eu poder aprendi entender. bastante. E essa menina dizia: nunca eu vou querer estar na sua pele e ser. O nome empresário só é bonito, só tem beleza o nome, É de fato. De fato. mas acredita que eu nunca fui CLT desde quando eu comecei, nem carteira assinada. Acredite quem quiser, eu nunca tive uma carteira assinada, nem não tenho até hoje. Então hoje tá mais para empreendedorismo aqui, viu? O Mas assunto eu hoje. amo, mas eu amo. Amo empreender. Desde novinha, eu Essa tua sempre funcionária gostei. ainda tá contigo? Essa que disse que não queria? Não mais. Mas ela não abriu o Ela negócio, não, né? fez, não, ela fez administração e abriu uma farmácia com o esposo, ele É fez mais light. farmácia, É mais mas light, é mais leve. light. Como é que funciona a formação da área, ô Arisa? O que vocês estudaram? Assim, quais são os conhecimentos mais específicos que vocês aprendem lá na estética? Nós estudamos desde a anatomia do corpo até todos os procedimentos estéticos que existem hoje. Assim, então abrange muita É bem coisa, né? complexo. Foi por isso que eu, no início, eu Pô, da fiquei. anatomia é um negócio gigante isso aí, velho. Na minha época, era no laboratório da UFC, que na época era excelente e perfeito, não sei como está hoje. Mas hoje, os cursos particulares, as universidades, as faculdades que estão promovendo essa graduação, eu acredito que já tem o seu próprio laboratório. Mas é muito complexo. Você fica difícil de escolher um direcionamento, mas eu consegui. Teve alguma disciplina assim, ou algum assunto que tu pegou e disse, cara, isso aqui não vai rolar, isso aqui não vai entrar, eu vou ter uma dificuldade nisso aqui, mas que deu certo no final? Sim, a parte corporal. Eu nunca gostei. Ah, Nunca gostei. Nos estágios, a professora colocava eu para fazer drenagem linfática. Drenagem linfática é um procedimento excelente, não é só para emagrecimento, tem várias funções e é um tipo de massagem bem leve, bem sutil, que tem um resultado de drenar, desinchar, sabe? É perfeito para várias funções diferentes. E ela dizia, ela sempre queria me botar para essa drenagem, que eu detestava. Parecia assim que era uma implicância. E ela gostava de mim, a professora. Arisa, você vai fazer drenagem? Não, professora, por favor, eu faço 10 limpezas de pele, mas não me deixa na drenagem, não. Arisa, seu toque, sua mão é maravilhosa. Você tem um toque legal. Você, quando for para o estágio, você vai atender tantos pacientes. Você fica só na drenagem. Aí eu disse, não, eu posso fazer, mas só vou fazer uma. Porque eu não gostava do corporal. E ela, hoje, eu imagino que ela queria me incentivar a entrar nessa área corporal que eu não gostava. Ela disse, não, você tem que aprender de tudo, né? Eu sabia que eu tinha que treinar, mas eu não era obrigada a fazer o que eu não gostava. Mas eu fiz. de fato. Fez. Só que hoje eu não faço Eu mais. não faço, eu não quero fazer hoje, não faço. O negócio Não é meu, faço. eu não faço. Não sou obrigada, né? Me obrigue. Arisa, mas tu tava falando que teve um problema, né? Foi devido ao trabalho? Excesso. Ao excesso de trabalho. E excessos. Tudo em excesso nos prejudica. E aí onde fica a dica do pessoal que quer abrir o próprio negócio, né?
Pronto. Porque abre o próprio negócio e quando começa a faturar bem, entende que se trabalhar mais, fatura mais. Então automaticamente vai querer aumentar a carga horária. Exatamente. Mas essa lição me ensinou que não vale a pena a gente se matar de trabalhar. E eu acredito que essa dica sirva para todas as profissões, né? Porque e eu ainda te digo mais, Elton, na época não era pelo dinheiro, sabe? Era pelo prazer mesmo Era o prazer de fazer, era querer satisfazer a minha clientela e o medo de perder, não vou mentir. Eu não queria perder uma cliente que eu gostava e ela ir para outro local e eu sabia que ela poderia não voltar. Mas isso também é empreender. Só que a gente tem que usar mais a nossa inteligência, mais a mente do que a força do braço, né? Isso é fato. Isso eu aprendi. E como eu tinha uma equipe grande, eu não precisava me matar de trabalhar. Mas eu, Arisa, eu achava que eu fazia melhor do que os outros. E quando aconteceu isso comigo, que eu passei 6 meses sem andar, eu falava para todos, para a equipe, para quem estava me ajudando, me acompanhando, eu dizia, mas ninguém vai fazer igual a mim. Era muitos clientes desesperados, aperreados, eu não estou exagerando, não estou inventando, quem estava comigo na época sabe. Que eu imaginava assim, não vai sair bem feito como eu fazia, e era muita gente esperando por mim. Aí em outros podcasts eu já contei essa história, e eu sempre repito, que eu só tive noção do quanto eu era louca, que para mim era loucura o que eu fazia, era tão exagerado que se tornou loucura que aconteceu de eu ficar sem andar por muito tempo, que eu só acordei, só me atentei para o tanto que eu trabalhava quando eu parei. Que no segundo dia, tinham 46 clientes me esperando. Para corte masculino. Nossa. Corte masculino e sobrancelha micropigmentada que eu fazia. Que 46, cara. E a recepcionista era nome, telefone. Porque tinham esperança de que fosse resolver ali. Não, assim que ela melhorar, me avisa, sabe? Era assim que Nossa. funcionava. Mas eu não me dava conta disso. Eu vivia no automático. Automático. Eu chegava, nem olhava a agenda. Arisa, que horas é o primeiro? 8 horas. Tá certo. Hoje é 7h30. A hora que dava para eu começar, nunca fui bonequeira, nunca tive preguiça, minhas clientes sabem. Sempre abro a sessão. Se precisava atender no domingo, hoje é de terça a sábado. Não atendo domingo e segunda, é fechado meu espaço. Mas se for uma exceção, eu abro a sessão. Mas na época, eu era assim, sabe? Não, vai. Na hora que der certo, vai. Se tiver que ir até meia-noite, vai. Nossa. Ia. Mas eu me arrependo disso. Mas eu vi uma frase uma vez, Elisa, que fala que a gente só percebe que a liderança deu certo quando os liderados não precisam mais do líder. Exatamente. E eu acho que às vezes é só insegurança do próprio líder de achar que os outros não vão dar. Eu aprendi isso na prática. Quando eu trabalhava muito tempo atrás, eu comecei a montar uma equipe e graças a Deus até hoje a gente trabalha junto com essa mesma equipe. E assim, se vai eu, resolve. Se vai outra pessoa no meu lugar, resolve da mesma forma. É claro, tem alguns detalhes que talvez o Elton faça diferente. E você tem o seu diferencial. Não vou dizer que seja melhor do que o outro, mas um pouquinho diferente do outro. Que aí o cliente pode gostar e o cliente pode não gostar. Isso é fato. Mas você, quando você coloca o seu nome, quando você se coloca na sua empresa com o seu rosto e deixa todo mundo dependente daquilo, é muito perigoso. É bom também, porque fica todo mundo dependente de ti, mas é muito perigoso também. Porque para isso te sobrecarrega. Foi uma sobrecarga gigante que eu me arrependo, mas me ajudou. Mas você viu para aprender. Sim. Né? Acordei para ter qualidade de vida. Mas e aí, como foi? O que foi que aconteceu para tu passar esse período assim? Foi o quê? Eu travei a coluna e quando isso aconteceu, de eu travar meu corpo inteiro, eu só mexi os olhos. Nossa. Eu tento falar sem me emocionar, mas é porque foi muito forte, muito, que eu cheguei ao ponto de ficar deprimida porque eu me vi inutilizada. Mas eu era tão acelerada, hoje eu não trabalho nem um quíntuplo do que eu trabalhava, sabe? Eu era uma máquina. Tinha uma pessoa que dizia que, para minha mãe, que eu era a máquina de fazer dinheiro da família. Mas porque, de fato, eu ganhava muito bem. Eu fazia muito dinheiro
E eu acho que se eu fizesse sozinha, na época eu já tinha aqui, mas se eu fizesse sozinha, dava certo também. Só que foi aumentando a clientela e eu fui precisando contratar mais pessoas. Mas quando isso aconteceu, eu já estava em tratamento. Primeiro travou meu braço, parou minha mão. Eu estava na 5ª cabeça de mecha do dia, que hoje eu não faço isso. E na última, às 18 horas, minha mão foi parando, parando. E eu sem acreditar, eu com a dor e persistindo na dor. E quando eu vi o movimento parando, eu não fazia isso aqui. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Me recolhi, fui lá para a salinha de estética, onde tem a maca. Deitei, comecei a chorar. Aí veio uma funcionária, perguntou o que estava acontecendo e tudo. Resumindo, eu tomei injeção, o problema não resolveu. Fui buscar ajuda com tratamento médico, comecei a fazer tratamento médico. Tive que me afastar de alguns serviços, ok. No tratamento, já ia receber a alta, já estava ficando bem, estava ficando boazinha, já era só o braço até então. E com 6 meses de tratamento, eu num domingo, dentro do salão, estava ajeitando minha sobrancelha em pé, de frente para o espelho, parou meu corpo, travei tudo. E eu fiquei dura, estática, nunca tinha acontecido, eu nunca tinha travado. Enfim, mais tratamento. Fui falar com a médica que estava cuidando de mim, ela disse, não, mandei mensagem, não, eles não estão acreditando não, como assim? Como assim tu travou tudo? Aí eu disse, mano, eu travei tudo, parou tudo, meu corpo não tá mexendo. Aí ela me ligou, peraí, vou te ligar, e falei e tal, aí eu comecei, intensificou os tratamentos, né? Passou por um especialista, por outro e tal. Passou 1 mês, 2 meses, eu comecei a me agoniar, me aperrear. Eu posso imaginar, quem trabalhava 10 horas por dia, 12? 12 horas no mínimo, era no Nossa. mínimo. E meu filho era pequeno e eu pensando, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Porque, de fato, eu era uma máquina. E eu pensando, em nenhum momento eu pensei em mudar de segmento, em mudar de profissão. Eu só ficava imaginando como é que eu vou resolver aquilo. E eu busquei ajuda, só demorou. Mas nesse período conheci o RPG, que na época eu não sabia nem o que era RPG, que é tratamento para coluna, que é a longo prazo, diferente. É um tipo de fisioterapia misturada com pilates, sabe? Uhum. E foi o que me ajudou bastante, mas o resultado é a longo prazo. As injeções não resolviam, as medicações tarja preta não resolviam, fisioterapia não resolvia, tudo estava demorando, demorando. E todos os médicos que eu passava diziam que só cirurgia. E aquilo estava me afligindo e eu ficando cada vez pior, pior. Até que eu me rendi a uma cirurgia, fiz aí um procedimento, foi a laser. Estava em teste no Brasil na época, fiz essa loucura, não avisei a ninguém. Fui para uma consulta, da consulta fiquei, fiz. Essa é desenrolada, viu? Ela literalmente pegou um negócio que estavam testando. Não, estão testando, eu vou lá. Você tem noção do que é um desespero de Posso, dor? posso imaginar. Você dormir e acordar 6 meses com dor? Eu posso imaginar. Eu tive crises de hernia de disco pouquíssimas horas, não vou dizer dias, pouquíssimas Pronto. horas. Você ter Já bate aquele desespero? você ter 1, 2, 3. Agora você ter várias. Não, você é louco. Eu Bola. não vou relatar tudo que tem nessa coluna, porque não tem necessidade. Mas, enfim, resumindo, para mim foi drástico, foi pesado. Passei muito tempo para me curar psicologicamente disso, mesmo quando eu voltei a andar, que eu cheguei a ficar usando fralda, cadeira de roda. Quando conseguiram me sentar a primeira vez, eu não encostava meus pés no chão. E na época, há 10 anos atrás, eu tinha 30 anos, eu me sentia muito garota. Hoje eu me sinto com a idade que eu tenho, mas na época que eu tinha 30, eu me sentia muito jovem. Então eu não aceitava. Eu chorava por médico, eu disse, doutor, eu não aceito. Quando ele dizia só se olhar pro exame assim, bem sério, bem rude, bem cavalo, desculpa a palavra, essa foi a palavra que eu batizei ele nesse dia. Ainda me rendi a fazer essa loucura, esse procedimento com essa pessoa, esse profissional que foi bem rude comigo. Mas eu tava assim no auge do meu desespero, eu não sabia mais o que fazer. E eu disse, vai. Postou todas as fichas nisso. Pronto, Vamos Arisa, ver se vai com Deus, que agora vai dar certo. E não deu. O melhor, Nossa, velho. ou o pior, não deu. Mas eu continuei no tratamento. Só que esse período, Elton, que eu fiquei afastada do salão, que lá continuou funcionando sem a Arisa, para mim foi que deu assim, ó, um estalo.
sabe, na Aí, minha aí vida. você começou a entender que fez o seu serviço bem feito. Fiz bem Aprenderam. feito e que o líder basta delegar funções. Ah, garoto. Delegar funções, saber administrar, porque eu Sim. não queria só administrar, eu queria colocar a mão na massa, eu queria fazer, ver a transformação, eu queria fazer acontecer o negócio e fazer tudo por todos. Mas ninguém consegue abraçar o mundo com as pernas e não pagar um preço alto. A gente paga um preço bem alto e eu paguei. Foi necessário eu passar por isso para eu acordar, para eu mudar meu ritmo, meu estilo de vida. Foi daí então que eu passei a ter qualidade de vida. Hoje eu vivo no eterno tratamento, mas eu consegui me libertar das medicações controladas. Desde quando eu comecei a pedalar, conheci o ciclismo e me libertei de remédio controlado. Quando eu já fazia pilates, na época que aconteceu isso, eu já estava pilateando, que eu uso esse termo, que eu brinco, que eu amo E pilatear. faz até hoje. Faço até hoje. Quem tem esses problemas tem que. Porque é tudo longo prazo aí. É tudo paliativo a longo prazo aí. Mas hoje eu aprendi a lidar com isso. Hoje eu continuo essa mesma pessoas com esses probleminhas, que para mim não são mais problemas, é um desafio. Mas conheço minhas limitações. Sabe onde pode parar, quando tem que parar. Pronto. E respeito o meu corpo. Isso é bom. Eu também passei por algo parecido também. Que foi mais ou menos assim também. Precisa ser quase que partir para uma outra pra você entender que não é bem assim que funciona o jogo, né? Aí você, então, peraí. Que não precisa exagerar. Não vamos assim também, porque não vai ser assim que funciona. Quais são os diferenciais para quem quer trabalhar nessa área? O que que tu ressalta assim? A Arisa hoje, ela é dona do próprio negócio. Tá, você vai contratar alguém para o teu negócio. Quais são os diferenciais que esse profissional tem que ter? O que eu acho mais importante é Eu você. tenho uma colinha aqui, depois que tu falar, eu vou tentar linkar aqui, vai. Depois tu me passa a tua colinha aqui. O que eu acho mais importante do nosso segmento é. Eu sempre explico isso, passo nos cursos que eu venho ministrando, que nós, profissionais desse segmento, não só por ser profissionais liberais, mas nós que temos esse dom, esse talento abençoado mesmo, divino nas nossas mãos, o poder de transformar, nós somos únicas. Cada profissional, a pessoa que escolheu esse dom da beleza, ela tem o dom da transformação e o poder de ver, de extrair o melhor de cada pessoa, porque a gente toca almas. Eu sempre digo, bato muito nessa tecla com os meus, que o meu legado é tocar almas. E a melhor forma que eu encontrei foi com o cuidado, com o toque, que eu já entendi a minha missão, já entendi o meu propósito. E eu acredito que qualquer profissional da estética, desse segmento da beleza, mesmo que não trabalhe com o cabelo, que não trabalhe com o corpo, seja com o rosto, um maquiador independente, que hoje tem vários segmentos, né? Tem cílios, tem muitos segmentos na área da beleza. Mas nós que podemos transformar, extrair o melhor da pessoa, nós temos assim um dom lindo que Deus nos deu. E o que eu acho mais importante é você querer extrair o melhor do outro. Isso seria uma forma de empatia, digamos Sim, assim. E aí da empatia a gente pode citar também a comunicação. Uma pessoa para esse segmento, eu acredito que a precisa ser comunicação é fundamental. Não comunicativa. adianta você ter uma especialidade. Ah, eu sou bom nisso aqui, estou atualizado nisso aqui, mas se tu não tem empatia, se colocar no lugar do outro e tentar entender o outro, se tu não tem uma boa comunicação, não vai adiantar ter as atualizações constantes da mão de obra e tudo mais. Não adianta.
Não adianta porque na nossa formação não é só o certificado que conta, tá? Não é só ter vários cursos, porque fez faculdade, porque ela fez um congresso recente, não adianta. Você precisa querer entender o seu paciente, o seu cliente, sentir a dor dele, da pessoa. Na maioria é mulher, né? Meu público é mais feminino. 80%? 80%. Até acontecer isso comigo, de eu passar muito tempo sem andar, eu ainda atendia masculino, desculpa. A minha clientela masculina era, assim, acirradíssima com feminino, sabe? Era demais. Demais mesmo, assim, é absurdo de... Eles passaram 3 meses, a maioria me esperando. Nossa. Até que eu pedia para a recepcionista, que eu chamava ela de Tia Graça, eu dizia, Tia Graça, desilude, eu não vou mais voltar a atendê-los, eu não posso. Porque todo o movimento que eu passava muito tempo, os braços elevados em movimento, fazendo pinçamento, como os médicos chamam, os fisioterapeutas, que é esse movimento aqui, que eu era fazendo os cortes masculinos, era assim um veneno para mim, sabe? Uhum. Então isso eu evitava e eu cortei. Mas eu sofri, eles sofreram. Garanto que eles sofreram bem mais. Mas eu amava. E hoje, como é que é a rotina de trabalho da Arisa? Não do salão da Arisa. Já a gente vai pra lá. Tá. Eu quero saber hoje da Arisa. Como é que é a rotina da Arisa? Hoje a minha rotina, depois que eu adquiri essas limitações que foram adquiridas, né? E foi por conta da profissão, tá? Não é genético, porque minha mãe tem um problema. Não, não é. Uma reumatologista já me explicou isso minuciosamente. Depois que eu adquiri essas limitações, eu aprendi a fazer o meu horário. Eu não consigo mais, como eu te falei, eu abro as exceções quando é necessário. Eu amo minhas clientes, amo dar o meu melhor a elas, amo atender sempre que precisam, que me buscam, que me pedem ajuda e que querem melhorar a autoestima de qualquer forma. Eu amo estar servindo a elas, mas eu consigo hoje limitar o meu tempo. Dia tal da semana, eu só vou atender a partir de 10 horas. Faço o meu pilates, encerro mais cedo para ir pedalar. Se tem o aniversário do meu filho, que antes eu chegava em cima da hora, deixava todo mundo para aprontar tudo. Não, hoje eu consigo fazer o meu tempo do meu jeito. Hoje, eu acredito que a Arisa hoje tem mais qualidade de vida também, né? Sem dúvida. Deve cuidar mais da alimentação, do tempo, Com do tempo certeza. útil também. Muitas... Tem mais tempo com o filho também. Pronto. Tempo de qualidade. De qualidade. Eu aprendi que eu preciso mais do tempo de qualidade na minha vida para eu ser mais feliz. Isso é verdade. Não é o dinheiro. Isso é verdade. Ajuda. Mas... Muito. O dinheiro, ele é fundamental. Ele é fundamental. É hipocrisia falarmos que não é, mas... Mas, assim, a gente não pode também viver em função dele. Ele tem que ser uma consequência também. Consequência. Não vai a ser gente é que tem que mandar no nosso dinheiro, não o nosso dinheiro mandar na gente. Falou muito agora. Tu tem alguma história que tu possa contar pra gente? Uma história marcante, assim, que teu trabalho ajudou a transformar a autoestima de algum cliente? Alguma coisa do tipo assim que tu possa contar pra gente? Sim. Eu acredito que noivas ou não? Porque noivas geralmente é um público bem mais... Mas se eu te falar que agora eu me lembrei de uma noiva quando você me perguntou... Eu tenho de vários clientes. Manda aí. A nossa turma, a equipe, sempre brinca dizendo que a Arisa é psicóloga. Mas porque todos... Eu tenho um amigo que ele fala que o psicólogo do homem também é o barbeiro, né? Mas o psicólogo do homem é o barbeiro. Porque quando você senta lá e aí você começa a conversar e desabafar. Mas se eu não for, se eu não procurar entender, como é que eu vou conseguir realizar o que você quer? De fato. Se o Elton procurar a Arisa para melhorar a autoestima, para mudar alguma coisa no seu corpo, no seu rosto, no seu cabelo, sobre qualquer coisa, como é que eu vou te entender se a gente não conversar? De fato. Faz sentido. Total. Mas vai, fala aí da tua história. Eu lembrei de uma noiva que ela estava com um problema. Ela tinha perdido a metade dos dentes.
daqui do meio da frente até atrás todos, e tava com deformidade. Queixo torto, boca torta, nariz torto, deformou toda a face dela e um buraco bem profundo aqui no rosto, por conta dessa deficiência, né, da falta dos dentes, deformou o rosto dela. E quando ela me procurou para fechar o contrato, eu nem tinha pensado nisso antes, tá, Elton? Eu lembrei quando você me perguntou. Que isso foi muito marcante. Quando aconteceu, eu me emocionei. Ela chorou, eu chorei pelo que ela me passou, o depoimento dela, o feedback dela no dia seguinte. Quando ela me procurou para fechar o contrato, ela disse que já vinha treinando há 1 ano como ficar bonita no dia do casamento. Ela disse que treinava, ensaiava na frente do espelho. E aquilo me tocou, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir? E ela disse, Arisa, eu tenho certeza, pelo que eu vi dos seus trabalhos, as pessoas que me indicaram você, vai ser você a pessoa que vai me transformar. Nossa, uma responsabilidade grande, né, Arisa? Noiva em si já é uma grande responsabilidade. Mas aí ela jogou toda a carga também, assim, toma. Eu brinco dizendo que as pessoas me nomeiam como Arisa Pitangui, mas eu sou Arisa Lima. Não sou cirurgia plástica, eu não faço mágica, não sou bruxa, mas nem tenho varinha de condão. Para honra e glória do Senhor é um dom. Viu, Elton? Aí ela apostou todas as fichas em mim e disse que eu ia conseguir. Resumindo, ela ficou muito, muito, muito diferente, que foi o meu recorde de vendas em toda a minha história. Nossa, que bom. 24 anos que eu trabalho, que eu tenho salão, que eu arrumo noivas. Disparou no dia seguinte. Eu não sei se é porque na época existiam as comunidades no Facebook, No Face, mas foi um recorde de mensagens, de ligação para celular, para o telefone fixo, sabe, do salão, por e-mail. Menino, foi assim uma loucura, um boom que deu, como se o Arisa estourou. Tu fez um antes e um depois, no caso? Fiz. Eu não lembro qual foi o ano. Não lembro. Depois, bem lembrado, eu vou procurar no Facebook para eu colocar o antes e o depois dela. Mas foi emocionante quando ela veio me agradecer. Porque, menina, quando ela ficou pronta, eu me controlei para eu não me emocionar, porque ela já estava emocionada e depois ela estava pronta toda maquiada, eu não queria que ela chorasse. Aí lasca. Né? Então eu estava evitando me controlando, mas eu fiquei assim, eu me impressionei. E eu fiquei, será que é porque eu fiz? Eu pensando, quando ela saiu todos do salão, eu disse, Arisa, tu conseguiu. Arisa, tu conseguiu, que ela ficou linda demais. E no dia seguinte que ela veio me passar o feedback dela, o noivo veio, o marido, o esposo veio junto para me agradecer. Eles que precisavam me agradecer pessoalmente. Que ela ficou tão linda, tão linda, tão linda, que nem quando ele tinha a conhecido ela era tão linda. Nem quando ele estava morto de apaixonado, mas no auge da paixão ela não era tão linda como ficou. Então isso para mim foi forte, porque ela disse que passou 1 ano ensaiando como ficar linda. E eu não quero citar o nome dela, mas eu disse, fulana, a nossa beleza vem de dentro. Então eu consegui, como é que eu explico? Detalhar, fazer, lhe lapidar, aperfeiçoar o seu melhor. Você poderia, sim, ficar bonita com a maquiagem. Não era impossível, porque você estava com esse problema no rosto. Botei o cabelo um penteado pro lado que cobriu, disfarçou isso aqui, não apareceu. Foi, assim, uma verdadeira mágica. Ela ficou muito linda. De fato. Hoje, o grupo de noivas, ele representa quantos por cento dos teus clientes hoje? Tu tem ideia dessa porcentagem? Que é um mercado também bem aquecido. Muito bom. Assim, no começo do ano, ele tem lá seus baixos. Sim. Mas depois do mês de maio pra frente ali, o negócio bomba até dezembro. É o ano inteiro, sabe, Elton? É assim, um alto, tem os altos e baixos, tem o período... E mesmo em baixa também ainda é consideravelmente bom. Ainda é bom. Eu acredito que pelo tempo de experiência, né, ajuda bastante. Mas, para mim, é a minha melhor renda. Né? As noivas. Realmente, noivas é porque não vem só a noiva, né? Vem noiva, vem mãe da noiva, vem tia da noiva, as madrinhas, Sim. Geralmente vem uma galera junto. Querendo ou não, é um serviço diferenciado. Uhum. Não é qualquer profissional que faz. Sim. Sabe? Quando uma noiva me procura, como você falou, ela deposita todas as fichas, 100% a confiança dela. Ela chega ali, ela joga pra ti a responsabilidade e fala, ó. Ela espera a perfeição. Espera a perfeição. Ou
que beire a perfeição mesmo ali. Ela quer isso, né? Mesmo que não chegue à perfeição, ela espera. Ela cria essa expectativa. Já teve clientes que chegou também e não saiu satisfeito também, né? Sim, sim. Sempre tem. Sempre tem. Ultimamente eu não tive, mas quando acontece isso, na maioria das vezes, eu acredito que é porque a pessoa. Existe as nossas falhas humanas, lógico, profissional, que não acertou o gosto dela, que teve algum problema em algum serviço, mas acontece também da cliente, do serviço ter ficado bom, ficou legal, ok, e ela surta. Mas quando acontece isso é porque quando ela não está bem psicologicamente. Sim. E às vezes procura uma mudança que não é fisicamente, que não é estética. A gente entrevistou aqui um psicanalista e ele falou exatamente isso. Na maioria das vezes, as pessoas querem mudar a outra pessoa para tentar encontrar aquilo que ela procura, que ela busca, que está dentro dela. Pronto. Então, se não mudar ela mesmo, pode mudar o resto do mundo todinho, filho, não vai resolver o problema. Mas nesse tempinho de profissão que eu tenho, nessa pouca experiência, eu já tenho esse feeling, sabe? A gente não bate papo, eu brinco dizendo, hoje teve isso, uma cliente disse, Arisa, tu fez uma verdadeira terapia. Com uma criança que chegou, uma criança especial, estava com trauma que a mãe tinha pelado o cabelo, ela não queria mais cortar comigo, porque eu tive que cortar curto, porque a última vez ela criou um nó deste tamanho na cabeça, teve que tirar quase o cabelo todo. Nossa. Nó. Enfim, a criança estava traumatizada e eu fui conversar com ela, buscando melhorar, amenizar. Não que eu fosse tirar o trauma dela, porque ela precisava ter uma nova experiência para ressignificar e mudar isso, né? Mas só a minha conversa que eu tive com ela, uma cliente que estava assim, de fora, esperando, fazendo mechas, olhando, ela, Arisa, tu fez uma terapia. Mas se nós não fizermos isso, o profissional não é a Arisa, não. Se o profissional não fizer isso, entender qual é a necessidade, a principal, o que é que está passando ali com aquela pessoa, você não consegue realizar, executar teu bom serviço. Eu tenho um grande problema aqui na minha profissão de audiovisual, que na maioria das vezes o pessoal pede um orçamento, mas não me passa informação do que quer. Eu não sei se isso acontece contigo. Sim, a gente tem que adivinhar. E aí, assim, você tem que, com muita paciência, pedir a graça a Deus para te dar paciência e explicar e tentar puxar do cliente. Senhor, me dá discernimento e sabedoria. Me dá paciência, pai. E aí você vai. Mas, amigo, o que você quer? Qual a finalidade? Onde vai ser feito? Qual a forma? Você já tem uma referência? A referência ajuda demais. Mas não, também, hoje eu sou zero problema com isso. Zero vergonha. Você tem que chegar com a referência. Ajuda. O problema é que você tem que chegar e explicar para o cliente também que a referência não vai ser a cópia. Né? E no meu caso, que muitas vezes não dá para sair igual. Porque, vamos lá, meu rosto é oval. Tá? Você pega uma pessoa que tem um rosto quadrado, o corte vai ser diferente. Com certeza. Isso... E no meu caso, eu ainda tenho que entender de visagismo. Você que não é profissional da área já entende um pouco. Sabe como é que elas fazem? Elas sentam na minha cadeira. Senta no Google, abre aqui, eu quero igual ir. Segurando o celular. Eu digo assim, ó, pode colocar aqui na bancada. Não é pra tu ficar olhando assim, mas eu já entendi como é. É o modelo do corte, é a cor do cabelo, é a maquiagem. Mas assim, deixa eu colocar aqui para você ficar mais à vontade, você precisa relaxar na cadeira para receber melhor o serviço, para você sentir o que você está fazendo. Tenho certeza que de vez em quando ela pega o celular, olha assim, aí olha no Mas acontece, não são todas não, mas ainda acontece hoje. Eu ainda brinco dizendo, é a beleza entrando, relaxa, tu precisa... Você precisa sentir o que está acontecendo. Tá bom, Arisa, tá bom, tu já entendeu? Já entendi, a gente já conversou, todo um diálogo antes, né? A estética é um negócio meio complicado, assim. Eu chego maravilhoso. Eu chego no barbeiro, aí eu demorei pra achar um que acertasse o seu gosto. Aí quando eu encontrei, o cara saiu daqui do Conjunto do Ceará, ele tá lá no Antônio Bezerra, eu vou cortar lá de boa.
Ele é o tipo, sai daqui, não tem problema, filho. Dá só o endereço que eu vou pra lá. Eu acredito. Aí ele agora não atende mais. Mas ele treinou Sério? as funcionárias, são 3 meninas lá, né? Pessoal da arte urbana aí, um abraço pra vocês aí. O Ricardo, Karen, Bia e a Joyce. Um abraço pra vocês. E assim, as meninas trabalham tão bem quanto ele. Pronto, é o certo. E eu passei já pela mão das 3, né? E todas as 3 que chegaram lá cortaram muito parecido com o que ele já faz. Aí eu chego lá agora, eu ligo, né? Eu vou no aplicativo para agendar o horário. Sim. E vejo quem tá vago lá. Qualquer um tá de boa. Se eu chegar lá, a Karen não puder me atender, tem a Bia e tem a Joyce. Nenhuma das duas tá até a Todas outra. estão bem preparadas. E assim, bem já capacitadas. sabem, já entendem. Não, Elton, se tirar isso aqui, fica feio. Se deixar, fica feio. Então vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal, tal. O profissional bem preparado é assim. Exatamente. Mas tem que ter paciência Muita. para saber lidar. Nem todo cliente vai ser assim, né? Nem todo cliente vai chegar e dizer, faz aí que eu confio no que tu faz, né? Ele vai querer dizer o que você tem que fazer. E quando não sabe explicar que você tem que adivinhar? 98% das vezes são assim, né? Não sabe explicar. É É a melhor sério. parte. É sério, É? a gente passa por isso direto. Então eu achava. Mas eu não sofro mais com isso, sabe? De verdade, não sofro. Eu achava que era só minha profissão que era isso. Não. Eu acho que é todo segmento. Não, Bruno. Eu achava que era só nossa que era assim, mas pelo visto não é não. Eu acho que é todo segmento. Às vezes o cliente não sabe explicar direito como quer e você... É. Ainda bem que é só às vezes, nem é 90% das vezes, é só poucas vezes, né? Mas vamos mudar de assunto? Vamos. Vamos lá, eu tava dando uma pesquisada na faixa salarial da profissão da estética, né? Sim. E aqui fala 2 segmentos, do autônomo e do contratado CLT. O autônomo, ele varia bastante, podendo faturar de 4 mil a mais de 10 mil mensais, dependendo da clientela, localização e serviços oferecidos, né? Isso, a gente se refere aqui a um profissional que abriu o seu salão e só ele atende lá. Acredito que seja isso. E tem o contratado pela CLT. O contratado pela CLT, ele vai ter ali em média de 1.800 a 3.500, podendo aumentar conforme a experiência e a especialização de cada um deles. É isso mesmo? Você confirma? Basicamente assim. A maioria, eu acredito que trabalhe não só salão de beleza, mas as clínicas de estética Isso. também com comissão. Ah, tá. Além do salário, ainda tem uma comissão. Ah, então muda muito. Muda, varia muito de empresa para empresa. Ah, isso é bom. Dos tipos de serviços. Isso é bom. Entendeu? Isso é bom porque você tem Essa opção. uma opção bem bacana. Não só o salário fixo ali, mas você tem a comissão por cima, né? Sim. E essa comissão, ela gira o quê? 10%? 5%? Não, bem mais. Alguns serviços do meu espaço é 30%, 40%. Pô, bacana. Bacana mesmo. É bom. Bom, aí os dados, mais alguns dados aqui para vocês que estão assistindo a gente. Onde atua, né, o profissional de estética. Clínica de estética, salões de beleza, spas, consultórios próprios, centros de estética avançada, clínicas dermatológicas, hospitais, ou, como a nossa Arisa aqui, próprio estabelecimento, né, Arisa? Arisa, eu acho que o apoio da família foi fundamental para ti também nessa tua caminhada, não foi? Demais. Todos te apoiaram. Exceto o teu irmão que ficou meio bravo contigo quando tu resolveu ir pra... Qual é o nome dele? Ítalo. Ô, Ítalo, a menina fez uma escolha boa, cara. Deu certo. Inclusive, ele, quando eu comecei a ganhar dinheiro, ele não trabalhava, que ele brincava dizendo, eu disse, olha, quando eu passar no concurso, hoje ele já é concursado federal, ele dizia, olha, quando eu passar no concurso, ele me chamava de gordo, meu apelido era gordo, que eu era dessa finura, só o palito. Oh. Ele dizia, gorda, quando eu começar a ganhar dinheiro, tu vai ver, eu vou te recompensar. Só que ele brincava, como é que pode a menina dessa ganhar mais dinheiro do que eu? É água federal. Né? Mas é isso. Arisa, a gente vai encerrando por aqui, mas antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo convidado, né? Certo. A Arisa hoje, a esteticista, né? Ela é feliz com a profissão dela?
Eu demais, realizada. Demais, né? Fica a dica aí, pessoal. Tá? A gente faz o que a gente gosta também. Não pensa só em dinheiro. Não Porque eu vale acho a que pena. se a gente pensasse só no dinheiro, só no dinheiro, só no dinheiro, teria lá seus momentos bons também. Eu acho que os momentos ruins seriam bem mais. Mas pelas dificuldades da profissão, se ficar só pelo financeiro, não Desiste. perdura por muito tempo. Desiste fácil. Desiste fácil. Rápido. Isso é fato. Não é todo mundo que tem essa capacidade de aguentar o tranco, mesmo sendo com o Sim. financeiro em baixa, às vezes e tal. Porque acontece. Toda profissão tem isso. Nenhuma profissão, assim como nenhuma profissão vai ser boa 100%, ela também não vai te dar dinheiro todos os dias da semana também, não. Vai ter horas que ela vai ter altos e baixos. Oscila. Principalmente você sendo autônomo, A sendo não ser que você seja empreendedor. um concursado, né? Aí você é um concursado, não, beleza. Essa seu dinheiro, estabilidade é outro nível. seu dinheiro tá lá. Eu não tenho paciência. Todo dia, no mesmo lugar, na mesma pessoa, mesmo ambiente, mesma função, eu não tenho essa paciência. Eu não tenho essa paciência, não dá pra ser funcionário público. Não rola pra mim, não. Eu não me imagino Há quem fazendo outra goste, coisa. mas eu não. Mas vamos lá. Arisa, eu vou deixar o espaço agora pra você falar pra aquela câmera ali, deixar suas redes sociais e deixar uma mensagem pra quem tá pensando em entrar na área ou quem quer migrar de área, né? Trabalha numa outra área e se identifica com a estética também e tal. Então, manda uma mensagem pra essa galera que tá assistindo a gente. Fica à vontade, deixa suas redes sociais. Você ministra curso também, não é isso? Sim, sou técnica de penteado também. E Então- dou curso de automaquiagem. Deixa teus contatos aí, faz teu jabá. Fica à vontade. Um recadinho para ainda quem pretende entrar no segmento da estética, para quem tem essa visão de querer trabalhar com beleza, vale a pena se você tiver amor ao cuidado ao próximo. Se você pretende cuidar com amor do outro, ter a vontade de transformar, de embelezar, de ver o sorriso de uma pessoa com uma transformação, se dedique, porque vale muito a pena você trabalhar nesse segmento, você vendo essa mudança de dentro para fora de qualquer pessoa. E as minhas redes sociais, meu Instagram é Arisa Cabelos, Arisa com S. Eu gosto, atualmente estou ministrando cursos de penteados, de maquiagem, amo noivas, que foi no que eu decidi me especializar, para se tornar algo mais leve, um serviço mais tranquilo. E eu amo essa profissão e eu indico para quem quer entrar nesse segmento. Bom Vale a demais. pena, é bem rentável. Fica a dica, pessoal. Fica a dica da Arisa Lima. Pronto, e é isso. A gente vai encerrando por aqui agora. A gente se vê semana que vem com outro episódio do nosso Papo de Profissão. Fui! Bye!